Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Tech Finance. E um detalhe importante, hoje o vídeo é muito prático, muito objetivo para que você entenda na prática como que eu sensibilizo os leads a fazerem, prosseguirem aí com o acompanhamento de planejamento financeiro, de assessoria de investimentos. Vem comigo conhecer como que a gente faz esse processo de venda. Pessoal, conquistar clientes talvez seja um dos pontos mais importantes para a gente como consultor financeiro. Até porque se a gente não for conquistando o cliente ao longo do tempo, o nosso negócio ele não desenvolve, ele não cresce e é capaz até de morrer, efetivamente, né? A gente precisa trazer novas pessoas, atender mais clientes e, consequentemente, faturar mais. A grande questão aqui é como que a gente vai trazer esses clientes novos, como que a gente vai transformar esses leads em novos clientes. Para quem já é da Tech Finance, para quem está dentro da plataforma, a gente tem todo um método desenhado, alinhado para conquistar esses clientes. Para quem não está, eu vou tentar mostrar aqui tentar exemplificar alguns pontos desse processo que a gente faz. Ponto mais importante é a gente chamar esse lead para uma reunião que a gente chama de Express. É uma reunião que você vai entregar valor para o cliente, para o lead no caso, mas também você vai despertar nele o desejo de ter esse acompanhamento, de ter esse cuidado próximo com a vida financeira dele. E dessa forma, a gente consegue, de forma muito visual dentro da Tech Finance, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma, né, o software que eu uso nesse momento, para despertar esse senso de urgência. Porque o ser humano, gente, acaba que não tem como. O ser humano, ele vai deixar para depois, ele vai dar uma postergada, ele vai fazer alguma coisa ali para evitar, talvez ali, o fechar o contrato. Por mais que entenda que seja bom para ele, que seja muito favorável, que ele vai evoluir muito com isso, a gente tem esse receio. E de forma visual, a gente consegue chamar atenção. Então eu vou abrir aqui para vocês conhecerem, vou pôr na tela o software da Tech Finance e como que eu faço. Eu vou contar aqui como que eu faço esse despertar para chamar a atenção do prospect para o trabalho que a gente desenvolve. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou dentro da Tech Finance. Para quem não conhece a plataforma ainda, de forma rápida, o objetivo do vídeo aqui não é esse, mas a gente tem aqui todos os softwares que a gente pode utilizar. A gente tem todo o ecossistema que a gente utiliza para atender o nosso cliente, né? Então, parte de seguros, parte de investimento, parte de crédito, o CRM, para quem quiser ter um controle aí, né, dos clientes e outros aqui, né? Além disso, toda a parte educacional, onde a gente ensina como que vocês vão conquistar esses clientes. E um dos passos, obviamente, é esse daqui que a gente vai fazer agora. O software que eu vou utilizar é o Apollo, esse software aqui. Esse software, ele tem como objetivo trazer de forma muito visual algumas projeções para o nosso cliente. Nesse momento da reunião, antes de abrir o software, eu gosto de falar com o cliente o seguinte: olha, não se apegue aqui aos números, até porque o que eu vou te mostrar é para um longo prazo. Com o trabalho de consultoria, de assessoria sendo feito de forma mais próxima, a gente vai conseguir adequar isso melhor. Mas eu quero te mostrar agora para você conseguir enxergar de forma muito visual algumas coisas que, se você não ver isso aqui, você pode prejudicar a sua vida financeira. Eu deixo isso muito claro porque as pessoas acham que elas não têm essa noção que, se às vezes interromper um planejamento ou postergar ou não investir o dinheiro direito, o tanto que vai impactar. Então eu reforço e falo o seguinte com o lead nessa hora. Eu falo: olha, não se prenda aqui a valores no que eu vou te mostrar, mas sim aos ensinamentos.
Nosso exemplo aqui, então, eu vou considerar que o nosso lead, ele tem 35 anos de idade. Eu sempre gosto de fazer uma projeção ali até os 65 anos, né? É mais ou menos o tempo que a gente vai ter para entrar na terceira idade. Esse expectativa de aporte, a gente vai colocar quanto que a pessoa pretende poupar por mês para uma aposentadoria. Quanto que ele vai juntar ali mensalmente. Então vamos supor que esse lead fala que consegue juntar R$ 2.000 por mês para uma aposentadoria. E hoje ele não tem nenhum capital destinado para isso, então esse capital inicial aqui ele vai ser zero. Esses outros conceitos aqui no software, a gente vai estipular. A primeira coisa que eu viro para o lead e falo é o seguinte, olha, eu sei que você já deve saber que a poupança não é um investimento ideal, não é um investimento que todo mundo fala mal, então provavelmente você já sabe que não funciona. Mas como eu disse, eu quero que você se apegue aqui aos ensinamentos e não aos números. Então vou considerar se você poupar essa grana na poupança mesmo, no produto poupança, até os seus 65 anos. Considerando, então, uma taxa aproximada de poupança de 7% ao ano e uma inflação. Aqui você pode colocar a inflação que você quiser. Eu normalmente coloco 5%, porque se você pegar ali desde o início do Plano Real até hoje, vai ser um pouco mais que isso ainda. Então aqui eu tento até dou uma seguradinha. A meta do Banco Central é 3,75, então eu jogo um pouquinho para cima, que acaba que a gente fica sempre acima da meta. Caso você queira, aqui é importante eu mostrar para vocês, consultores, né? Dependendo do cliente, se o cliente é muito leigo, eu confesso que aqui eu nem entro tanto em detalhe. Mas para a gente aqui, de consultor para consultor, né? O sistema, ele permite várias adequações aqui que a gente pode fazer ao longo do tempo, né? Então, corrigir o patrimônio pela inflação, corrigir os aportes pela inflação, utilizar o crescimento real dos aportes. Então, ou seja, a pessoa vai aumentar de forma real esse nível de poupança. Aqui o valor é bem pequenininho mesmo, para não impactar muito. E a gente considera também, pode considerar, se você quiser, se você não quiser, você desabilita aqui, o imposto de renda. Eu considero 15%. Uma média, claro, vai depender do produto. A gente tem fundos imobiliários que são 20%, dependendo da renda fixa pode ser mais, mas aqui a gente já consegue fazer uma projeção. E aí, dessa forma, eu vou aqui e mostro para ele quanto que ele teria na poupança, se ele juntar R$ 2.000 por mês ao longo de 30 anos. Ele chega com um patrimônio superior a 2 milhões, quase 2.200.000. O sistema já mostra para a gente quando que ele alcança o primeiro milhão. E aqui é um ponto importante, olha, aqui eu começo a mostrar para ele a importância disso. Eu viro e falo assim, olha, repara que do seu dinheiro, do seu montante todo, quase tudo é aporte. É grana que você colocou. Os juros foi muito pouco. É exatamente por isso que todo mundo fala que a poupança é ruim. Ainda mais com uma inflação alta, até como vive o Brasil nesse momento aqui que eu gravo o vídeo. E o sistema nos dá também a renda passiva mensal, que é o valor que, se ele quiser viver lá sem abrir mão do patrimônio, quanto que ele vai ter mensalmente com essas taxas. Então ele vai ter pouco mais de R$ 3.000. Olha como é visual, pessoal. Nesse quadrinho aqui, eu consigo mostrar para ele, ó, lá no ano 30, 91% do patrimônio acumulado foi aporte e 9% foram juros. Aqui embaixo a gente tem uma evolução extremamente visual, então a gente consegue ver, ó, lá em 2037 ele vai ter aproximadamente R$ 439.000. Lá em 2042, 748.000. Ele alcança o milhão aqui, ó, em 2045, né? De 2045 para 2046. Olha como isso aqui é visual. Olha como chama a atenção do lead aqui, do prospect. Se você quiser, você como consultor, você ainda pode gerar um relatório. Eu vou mostrar para vocês aqui como que fica bonitinho esse relatório no final. E nesse momento eu viro para ele e falo, olha, você está entendendo? Vamos guardar esses números aqui, ó, 202 mil de juros, 2.178.000 de patrimônio e 3 mil de renda passiva.
eu retorno aqui na simulação e falo com ele o seguinte, falo, olha, vamos imaginar que a gente consiga rentabilizar melhor essa grana. A gente consiga 10%, 11% ao ano, com a mesma inflação de 5%, perfeito? Detalhe importante, vem comigo aqui. Nesse momento, é importante frisar que você não está prometendo taxa. Muita gente acha que você colocou 11%, hoje a gente vive uma Selic alta. Eu deixo muito claro isso, eu falo, olha, isso daqui é uma média. Se você tiver, por exemplo, renda variável na carteira, você vai ter ano que sua rentabilidade pode ser 20%, mas em compensação vai ter ano que vai ser menos 10%. Então, a gente trabalha com uma média. É muito comum também os clientes acharem que esses 11% que eu estou colocando ali, por exemplo, ou 12% ou 13%, seja realista, tá, gente? Não vai colocar ali 20% ao ano de média, né? A gente não é o Warren Buffett. Eu até uso essa expressão para explicar por que eu coloco em torno de 11%, 12%, no máximo 13% aí, já que a gente vive um período de Selic muito alto. Mas os clientes acham que a gente já está falando de um investimento específico. Eu deixo claro, eu falo, olha, não, isso aqui não é um investimento específico. Isso daqui é uma carteira diversificada que, na média, vai render esse percentual. Então, feito essa ressalva aqui, deixa isso muito claro para o seu cliente e continua a apresentação. Então, retomando aqui a apresentação, né, retomando o que a gente vai mostrar para o cliente, eu falo com ele, olha, feito essa ressalva da taxa, já que a gente até trocou essa ideia aqui, eu vou até voltar aqui na poupança para a gente relembrar, ó. Aqui eu estou fazendo como se vocês fossem um cliente mesmo, tá, pessoal? 2.178.000, 202 mil de juros, 3 mil de renda passiva. Aí eu volto aqui e coloco lá os 11%. Eu reforço, eu falo, olha, repara que eu tô longe de dobrar a taxa, tá? Nem dobrei a taxa. Olha o que acontece com o seu patrimônio. O patrimônio que era 2.200.000 quase, vai para 3.220. Os juros, ou melhor, desculpa, o aporte, ele continua a mesma coisa. A pessoa continua depositando ali o mesmo montante, não mudou. Só que olha o que acontece com os juros. Em vez de 200 mil, vai para mais de R$1.200.000. A renda passiva, que era R$3.000, vai para 13 mil, quase 14. Vocês estão entendendo como que esse impacto visual faz o cliente sacudir na cadeira? E aqui é da forma que a gente gosta, que é o quê? Que é a verdade. É matemática, não tem mistério. A verdade vende, lembra? Esse despertar para ele é algo assim que já começa, o cliente já é o que a Gi gosta de falar, é o famoso efeito uau. É o primeiro efeito uau que o cliente vai ter, no caso o lead, o prospect, vai ter aqui com a gente. Voltando lá pro sistema, a gente chega aqui e olha só como é que agora o verdinho aqui, que representa os juros, lá no ano 30, ele já está muito maior, era 9% no exemplo da poupança, lembra? Aqui ele já aumentou para quase 40%. Olha a evolução patrimonial dele. Ele faria 1 milhão em 2045. Aqui a gente adianta isso aqui, ó, para 2042, 2043. Adianta aí 3 anos. E quanto mais o tempo vai passando, a diferença lá aos 65 anos é brutal. Brutal. Essa é o primeiro ponto que eu consigo mostrar para o cliente a importância dele ter alguém acompanhando, analisando, ajudando nesse processo. E aqui a gente pode citar até vários estudos que mostram, né, no mercado americano, por exemplo, que as famílias que têm um consultor financeiro, elas têm um patrimônio maior no final, e às vezes não é nem por conta de rentabilidade, mas sim por conta de... Sabe aquela ideia de personal trainer? Que se você marcou com personal, você vai na academia? É a mesma coisa com a gente. Quando o cliente tem a gente ao lado, ele deposita o investimento, ele investe, ele controla,
ele vai gastar alguma coisa, ele lembra de você. Então, ele consegue ter uma melhora na vida financeira dele pelo simples fato da gente existir. E aí eu termino a apresentação com mais um detalhe. Vamos voltar para o sistema para vocês verem a última coisa que eu mostro ali nessa reunião rápida inicial que a gente chama de Express. Eu volto aqui para o sistema e falo o seguinte, falo, olha, agora eu quero que você preste atenção em outra coisa, em outro detalhe. Vamos relembrar os números aqui, né? 3 milhões e 200, 1 milhão e 200 de juros, 3 mil de renda passiva. Você já entendeu, eu falando com o lead, tá? Você já entendeu que investir bem o seu dinheiro, trabalhar bem o seu dinheiro é importante. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Imagina que você deixa passar, você fala assim, Guto, interessante, mas eu não vou fazer agora. E você deixa passar metade do tempo. Nós estamos falando que você foi para 50 anos de idade e agora você tem 15 anos. Olha o que acontece com o seu patrimônio. Com a mesma taxa, o mesmo valor, tudo igual, só mudou o prazo, que eu reduzi pela metade. O seu patrimônio, que era mais de 3 milhões, você chega agora aos 65 anos com 760 mil. É menos de 1/3 do montante. Olha como é visual. Os juros, que era um valor milionário, não chega nem a 200 mil. A renda passiva, que era 13 mil, 3 mil. Vocês estão entendendo? E aí, o que eu falo com o cliente nesse momento? É nessa hora que eu mostro para ele a importância do tempo, a importância de se planejar o quanto antes, de tomar essa decisão de forma mais célere, de forma mais incisiva e não postergar. E a gente que é consultor, a gente que entende de finanças e investimentos, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o quê? Juros compostos. E juros compostos, quando você pega a fórmula dele lá, né, o que exponencia é o tempo. Ele é 1 mais I elevado a N. O que eleva é o tempo, não é a taxa. A taxa é importante, mas o tempo exponencia. Então, essa urgência, ela é muito visual para o cliente aqui. Dessa forma, você consegue sensibilizar o lead de uma forma muito prática, muito fácil, muito intuitiva, muito visual, para que ele tome a decisão correta, que é te ter acompanhando aí a vida financeira dele. Pessoal, basicamente é isso. Eu falei que esse vídeo ia ser muito prático, espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser conhecer essa ferramenta por dentro, tem muito mais coisa ali do que o Apollo dentro da Tech Finance. O Apollo é só um detalhe. E sem contar que além do software, você vai ter como que você vai desenvolver todo esse trabalho comercial, toda essa questão de o que fazer para atender o seu cliente de forma correta. Então, vou deixar um link na descrição, clica lá, agenda com o nosso time, você vai ter uma demonstração completa de como que é a Tech Finance por dentro. E se você precisar de qualquer coisa, conta com a gente sempre está aparecendo lá no Instagram da Tech Finance, abrindo caixinha, estamos à disposição. E ó, se você está assistindo esse vídeo antes do Money Heroes 2025, eu te espero em agosto, lá em Recife. É o evento que mudou minha vida, um evento onde só vai nome fera do mercado, nome que a gente respeita, Thiago Nigro, Gustavo Cerbasi, né, Thiago Reis e vários outros já passaram. Eu acompanho o Money Heroes há bastante tempo e, como eu disse, mudou a minha vida. Tenho certeza que vai mudar a sua também. Dá uma olhada, em agosto a gente esbarra lá em Recife e eu espero que você já chegue lá com os primeiros clientes conquistados com a plataforma da Tech Finance. Beijo no coração de vocês, fui!